Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 399. Estou aqui com Bia Feroto. E aí, Bia, tudo bem? Olá, Cinematicers. Ieda Marcondes, e aí, Ieda? Olá, hoje edição especial só elogios. Carissa Vieira, e aí, Carissa? Olá, animadíssima pra falar sobre algo que eu amo tanto. Já dei spoiler, né? Não, ó, a gente tá aqui... A pessoa já leu o título, né? Também. Exatamente. É. Estamos nesse programa duplo especial, duplo twist carpado para o nosso vovô Martin Scorsese, né? Vamos falar aqui, aproveitando a estreia de Assassinos da Lua das Flores, o título do Cebolinha, né, Bia Feroto? Filme do Cebolinha. Assassino da Lua das Flores! É incrível como você não tá ganhando dinheiro com isso, Bia. Não entendo. É porque qualquer dinheiro que eu ganhe vai ser tirado pela MSP, então... Muito bem. Então, a gente vai fazer o seguinte, já que faríamos um programa gigantesco de 2 horas de duração, 3 horas e meia, assim como os filmes do Scorsese, a gente decidiu dividir aqui, né? Nesse 399, vamos falar da carreira de Martin Scorsese, a nossa relação com os filmes dele. E depois, no Cinemático 400, a gente vai dar a nossa opinião aqui sobre o seu 27º, né? Filme. 26º. 26º longa-metragem. Filmes, pensa. Isso aí. E aí a gente fala sobre Assassinos da Lua das Flores. É isso. O título em espanhol é só Assassino da Lua. Ah, deu uma... Porque resolveu Assassinos da Lua das Flores, os plurais, eles vão meio que dando uma... Isso. Quando você vai falando muito... Então eu tava conversando com o Caio sobre o filme ontem. Porque os Assassinos das Luas das Flores... E aí fiquei só... Assassinos. Ou o filme novo do Scorsese. Aí isso aí. Fica tudo bem. É. Muito bem. Então vamos lá, mas antes... Acesse as redes sociais do Cinemático, @cinemáticopod, no Instagram, no Twitter, agora conhecido como X. Lá no Letterboxd também está desatualizado, mas eu me comprometo a atualizar aqui. Tem. Siga a gente lá, eu vou botar as estrelinhas, tá bom? E falar em estrelinhas, deixe estrelinhas pra gente aí no seu aplicativo de podcast. É rapidinho. Isso aí. Estrelinha, ou o máximo de nota, que seja lá qual for o modelo de nota, né? Que seja aí... Se inscrever no feed, assinar o feed pra não perder episódio novo. Perfeito. Não gostei do episódio da semana, ou não vi o negócio. Deixa o seu celular no mudo e deixa tocando, só pra ajudar a gente, por favor. Que nem o pessoal fazendo, tacando stream na Anitta, pra Anitta subir no Spotify lá, na época do Envolver. Deixa rodando durante a noite, né? Faz isso, deixa no repeat rodando durante a noite. Deixa. Pega nada, Muito tá fazendo bem. nada. Você pode deixar estrelinhas e você pode deixar também comentários aí no Spotify. Tem caixinha de comentários onde você pode escrever o que você está achando do episódio, o que você achou do filme, da série. Que a gente Tem coisas tá aí novas pra gente ler? Quer que eu fale Diga pra você? Vamos lá. Armando Dermenjan Filho. Se vocês tivessem noção do quanto escutar vocês faz o meu dia mais feliz, adoro saber o que cada um achou do filme / série, concordando ou discordando. PS, eu amo quando a Bia faz referências a Drag Race. Muito obrigada, Armando. Que bom, fico feliz. Muito. Congratulations. 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 You are the winner of this week's challenge. Muita gente brava, tá? Que a gente criticou a queda da Casa de Usher. A gente não, né?
Eu me coloco fora dessa. Que a gente, É falando mole. que a gente estava... Nossa, Falando que- nossa, cara, é muito... Você soltou nossa mão. Cara, olha, eu vou Não escrever, segura. vou ligar agora pra Luísa Souza, vou escrever Penhasco 3 pra você. É isso, segura. vai. Nem 2 minutos de podcast É. já, não conheço elas, Nossa. não me responsabilizo. Nunca Isso, vi, não sei não, nem diferenciar uma Não da sei, se a gente cruzar na rua, eu finjo que não conheço. O pessoal ficou dizendo que a gente ficou com má vontade com a obra do Mike Flanagan. Eu fiquei com uma vontade, eu assumo isso, porque eu já tenho uma história pregressa de não gostar das coisas dele. Agora, Ieda não é o caso. Eu A não Ieda estava gostou com de má uma pá vontade. de coisa do, É do- verdade, isso aí. do Mike Flanagan. Ó, Total. Wagner Nascimento falou que ele é Team Merigo nesse episódio do Queda da Casa de Usher. Mas ver a Uhum. Bia e a Eda detonando a série, fazendo referência a Chaves e Branca Letícia, é impagável. Você viu? A gente, pelo menos, a gente é criativa. Olha aí. Isso aí. O Matheus Urenha falou: não durei 15 minutos nessa série, que rendeu um episódio divertidíssimo do podcast. Ficou pequeno pro Merigo, que também é um maravilhoso. Vocês são ótimos. Ah, eu gosto quando vocês elogiam, fazem às vezes umas elofensas. Eu acho divertido. Eu gosto. O Rômulo, amo cinemática. Fico impressionado com a Bia quando manda uma super informação e logo depois uma piadoca hilária. Quando tem voz de velha, então eu gargalho. Tá vendo, Bia? Ah, muito obrigada, querido. Me belou da sua parte dizer isso, viu? Tudo de bom, Deus abençoe. Muito bem, vamos ver o que mais tem aqui. O episódio de Blackberry. O que as pessoas falaram? Cara, vou falar, hein? Eu tô achando que está fazendo pouco barulho o Blackberry. E ainda acho que tem a ver com esse humor incompreendido do... Isso, a Isa, Esqueci do o nome Matt do Johnson. cara, mas ele é muito legal. Matt Johnson. É, Ela falou isso, assim, isso, ó, isso. a Isa, tô muito feliz com esse podcast. Muito obrigada por tantas pontuações legais e por falar do Blackberry. Sou muito fã do Matt Johnson e ainda Olha acho aí. que ele vai ser imenso. Assistam Nirvana The Band. Pois é, eu não fui atrás, vou assistir nas minhas férias Nirvana. Aliás, é um bom momento pra avisar. Nos próximos cinemáticos das outras semanas eu não estarei presente, mas eu não vou estar no... O Merigo não me prendeu no porão do podcast, não. É porque eu vou estar de férias. Ah, E pode aí- isso? Porra, Que se não puder, eu tô absurdo, fudido demais cara. da conta. Como assim? Não, tem que pode poder. ser, não Vou pode tirar ser. férias, vocês não vão me ouvir no Braincast, nem no cinemático. Nem. Eu tô pensando se eu gravei Nem alguma lugar coisa nenhum. que pode ir ao ar nas férias, mas não. Então, é isso aí. Mas depois eu volto, prometo. Descansada, ó, que coisa boa. Mais piadas, novas histórias, uma nova temporada. Novos Uma nova participantes. temporada de Bia É, Show. isso. Você vai escrever, né, seu roteiro durante o... Nossa, eu quero desaprender a ler e escrever durante as minhas férias. Se Deus quiser, vou voltar completamente. Lê só cardápio, né? Nossa, Muito o bem. cérebro liso, uma bolinha de gude. Pra gente encerrar, eu fui filtrar aqui, né, porque você pode colocar comentários novos. Há 1 hora atrás, a Débora Léo comentou no episódio de Abracadabra 2, que eu sei lá quando isso Caralho! foi pro ar. E ela só escreveu legal. Ah, é isso, mano. Seja como a Importante. Débora, porque o importante é comentar. Seja coisas grandes ou só o legal, é isso. Legal, Débora, ela- achei show da sua parte. Ela voltou lá pra 13 de outubro, faz um ano, 13 de outubro de 2022, pra ouvir Mas ela fez Abracadabra aquilo 2. que a gente fala. Terminou de ver uma série ou um filme que já estreou faz um tempinho, joga Vai. no Google o nome do que você viu e cinemático. Cinemático, você pode cair no episódio. E aí você já cai lá e já ouve o que a gente disse, e aí pode, inclusive, às vezes o tempo pode ter inocentado alguém, entendeu? Já pode fazer esse update. Muito bem. Tá bom, então é isso, vamos pra pauta? Vamos! Bia, estamos aqui numa semana especial, certo? É, sim, estamos gravando todos de social. Eu e as Isso. meninas estamos de longo. O Merigo Uhum. com um terno chiquérrimo. A gente fez aqui um tapete vermelho lindo. Pessoal, essa plateia linda que é a cara do Brasil pra falar do homem, o mito. A única pessoa que... O Merigo, ele olha a foto, ele chora de amor. Ah, cara, mas é verdade, Né? eu amo um homem. Eu amo um homem, eu também. E a gente, antes de gravar, a gente fez nossas apostas pra descobrir qual que era a altura do Martin Scorsese. E a gente descobriu que ele tem É tão cerca alto de... que não tem esse número na internet, porque a altura dele ele é A imensa. altura... A estatura moral dele é A gigantesca. estatura... Isso, envergadura moral. Mas assim, na vida real, ele tem 1,63 de altura. Queria contar isso pra vocês. E, Bia, você falou sobre o homem.
tem poucas pessoas, celebridades, né? Que fique bem claro. De famosos, de celebridades, que eu tenho medo que morra, né? É verdade, né? Scorsese é um deles e Gilberto Gil é outro. Então, são os dois que toda vez que sai... nem fala. eu já sonhei com a morte do Gilberto Gil, sabia? Acordei assustadíssimo. Ai, Merigo! Eu juro! Pra lá, mano! E aí, preciso ir, eu falei, caramba, eu preciso ir num show do Gilberto Gil. Enfim, desculpa, gente. É que o clima é lá em cima, a Bia até colocou isso na pauta, né? É lá em cima. Não é pra gente ficar aqui, ele tá quase lá. Nossa, você tá furando a minha pauta lá. Desculpa, é que eu li a pauta. Toda uma situação que eu criei, é que você leu a pauta. Você viu, né? Você vê, quando você lê a pauta, te criticam. Quando você não lê a pauta, te criticam. Tá bom, eu não vou mais te interromper, vai lá. Vamos começar falando que, se você quiser ouvir antes, existe um cinemático que a gente também fala, do Martin Scorsese, que é o cinemático do Irlandês, o polêmico filme que não pode pausar pra fazer xixi, não pode nada e tal. E é o cinemático 74. Então, se você tiver afins de ouvir antes, se você não ouviu a opinião sobre o Irlandês, você pode ir lá ver. 74 faz tempo, né? Você fez uma cara aí. Eu acho que você fala 174, pelo menos. Não, 74. 74. Mas enfim, Martin Charles Scorsese. Eu quero que vocês imaginem quando começa um especial do Fantástico, que mostra, assim, a foto da pessoa criança, sabe? Ah, sim, lógico. Primeiro tem a imagem de drone, né, circulando. Isso, do lugar onde ele nasceu, isso, assim. Então vocês imaginam no Queens de Nova York as imagens de drone. Martin Charles Scorsese nasceu em 17 de novembro de 1942. Aí imagina assim como que era lá em 1942. Talvez seja interessante uma memória em preto e branco. Uma coisa de película. Beleza. Ou seja, ele faz 81 anos jazinho. Mês que vem. E ele nasceu lá no Queens, em Nova York. É de uma família de classe média italiana, siciliana. E ele fala disso em quase todas as entrevistas que ele dá, né? Parece aqueles caras do... Não, me lembra muito minha origem, né? Minha família é italiana e tal. É a Lady Gaga, né? Ele é. Não, porque eu sou italiana. Não, porque eu não sei se eu já comentei que eu sou italiano. Minha nona. Você mora na Moca, Lady Gaga. Para com isso. Lady Gaga, você nasceu, né? Na Vila Mariana, do que você tá falando? Então, enfim. Mas o Martin, né? Ele é dessa família siciliana e tinha uma relação muito, muito forte com a igreja. Ele várias vezes já falou isso. Em 2017, ele contou pro USA Today que essa fé cristã da família dele era presente e era importante. E aí ele disse: ir à igreja trazia uma sensação muito especial. Lá fora era só conflito e lá dentro tinha uma paz de espírito muito grande. Eu gostava e era algo que eu levava a sério. E aí, durante essa vivência religiosa dele mais forte, ele conheceu um cara que foi um grande mentor pra ele, que foi o Father John Príncipe. Era Príncipe, a gente tem que chacoalhar assim as mãos. Príncipe! Father John Príncipe. E aí, ele falou que era um desses padres jovens, meio descolado, assim, que apresentava músicas pra ele. E falava, cara, você tem que abrir sua mente, meu. Você tem que ler uns livros, pô. Você tem que ver uns filmes da hora. Um padre descolex, entendeu? Olha só. E aí apresentou... Deu uns filmes da hora. Era exatamente assim que ele falou, inclusive. Confia. Movies of the Hour, né? Books of the Hour. They are completely the hour, from the hour. Enfim. Apresentou vários livros, vários autores diferentes pra ele. E aí, essa paixão foi crescendo tanto e foi tendo tanta importância pra vida. E ele pensou, mano, eu quero ser influente como o Father John Príncipe. Eu quero ser um homem que toca a vida das pessoas como ele tocou a minha. Já sei, vou ser padre. Tive uma ideia. Isso aí. Né? Depois vocês procurem no Google quantos casamentos ele já teve. Vamos ver aí se ia dar certo essa história, né? E aí o que aconteceu foi que ele virou seminarista quando adolescente ainda, estava terminando o colégio. Só que claro que deu errado. Um ano depois ele foi expulso por ser indisciplinado e eu ouvi isso numa entrevista no Jimmy Kimmel dele,
por se atrasar pra todas as missas das 7. Todas. Mas olha, eu acho que faz muito sentido. Vocês já ouviram o quanto ele ultrapassa o orçamento porque ele atrasa as filmagens? olha só. Isso já tava lá dentro dele, entendeu? Ele é uma pessoa atrasada Indisciplinada, né? E ele Pessoa fala, não indisciplinada. conseguia acordar 6h30 que fosse pra missa das 7. E aí o pessoal falou, olha, Não que dá. legal que você tentou, bacana, mas não vai ser essa a sua profissão, né? E aí ele contou, né, na entrevista pro USA Today, eu não tinha percebido que pra ser padre era preciso mesmo uma vocação, um chamamento. Não Olha. bastava querer ser como outra pessoa. tem que Chamamento de ter algo Deus. dentro. Chamamento, tem que ter o chamamento de Deus. E aí, assim, outro fato importante para a construção desse cenário da infância e adolescência, Scorsese era um garoto asmático, ele era o menino da bombinha, né? Ele é o menino do... O Peraí, clichê galera, dos já tô filmes, indo. Né? Inclusive, já tive uma das minhas melhores amigas era a menina da bombinha da sala, é difícil. Eu Você fui a não menina pode- da bombinha também. Ah, você foi. Então, amiga, você mais do que qualquer pessoa aqui pode dizer que não é qualquer coisa, né? Não. Você consegue fazer. Não é sair correndo um pique-esconde, um polícia-ladrão, né? Pois é. Barra-manteiga. Você vai ficando Né? mais no seu Barra canto. manteiga? Isso eu não É, não conheço. sei. Mas enfim, mãe da rua, essas brincadeiras mais... Que brincadeiras são essas, Beatriz Fiorotto? Gente! Mãe não, da rua, barra manteiga. Você tá inventando Talvez tenham palavras. nomes diferentes na minha eu cidade. joguei panela não sei, roxa. A Carícia não é daqui, então tudo... Vocês não jogavam garrafa verde? Você tá inventando palavras Entre a aí. criançada, era muito divertido. Ah, gente, Não, mas todo essas dia era bode brincadeiras louco. existem. Adorada. Nossa, adorava bode louco. Bode louco. Eu era só o bode. Não. Enfim, brincadeiras inventadas ou não, ele não conseguia sair correndo pra pular, pra brincar, de um jeito assim mais feral, digamos. Então ele passava bastante tempo sozinho e vendo filme. Os pais dele levavam ele muito ao cinema. Coitado. Era o grande... Coitado nada, virou um gênio. Por mim, tudo bem, né? E ele assistia muito filme, e aí ele passou a desenhar e criar as próprias histórias. E ele escrevia, e ele fazia storyboards, e ele expressava toda a vivência da infância e da adolescência dele já sendo muito criativo e ia extravasando, mas sem chegar muito a grandes lugares. Até que, quando chegou a hora, ele escolheu fazer cinema. O pai dele pegou aqueles empréstimos estudantis. E aí lá foi o Scorsesezinho, né? Que nessa época não era só inho de tamanho, mas inho de idade também. E ele foi fazer cinema na NYU, na New York University. Pois é. Ele começou a exercitar a teoria, começou a entender mais de história, começou a praticar fazendo curtas e se formou em 64. Em 67 tem o primeiro filme dele valendo. O documento ali no computador é filme, versão final, vale essa, sabe? Filme de 1967, Quem Bate a Minha Porta. E aí começam os anos 70, o homem solto, o homem querendo fazer arte. Quem que o homem conhece? A turma, a galera, a patota do barulho. Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas e Steven Spielberg, que, se você já ouviu o nosso cinemático de Indiana Jones, você já sabe que o George Lucas e o Steven Spielberg são BFFs desde muitos anos, né? Eles tiram férias juntos, aquela coisa, né? Padrinho do filho um do outro, inseparáveis, saem combinandinho, tudo isso. O Scorsese conheceu essa galera e, como se não bastasse, em um certo momento, o Brian De Palma virou pro Scorsese e falou: você conhece o Roberto? O Betinho? Você conhece ele? Filho da dona Nena ali do 13. Do 47. Você lembra dele pequenininho, correndo aqui? Chama ele aqui, De Niro! E aí ele conheceu Robert De Niro, que seria o seu muso inspirador, né? Acho que esse é o 10º filme dele já. São 10 filmes em 50 anos. Caramba. E ele é padrinho da Francesca. Mano, ser a Francesca, né? Francesca é a filha mais nova do Scorsese. A gente vai gravar um episódio só sobre ela também. Cara, Que ela é maravilhosa. Só sobre os dela é vínculos, maravilhoso. Ela abre a boca, eu sorrio. Ela é linda. É tudo. Está tudo certo com Francesca Scorsese. Mas enfim, o resto da história são 69 créditos de direção, 85 de produção, e isso é só o que tá listado e só no IMDb.
Sem contar o impacto de uma pessoa como o Scorsese. Porque, assim, é muito difícil mensurar. Porque influencia uma quantidade que não tem como contar. De artistas, e não só cineastas, mas artistas de outras áreas, com diversos talentos. Impacta muito a gente. E aí, quero saber de vocês. Quero jogar pra banca. Qual é o seu filme do Scorsese? O filme do Scorsese que você assistiu e fez... Caralho! Sabe? Mas só pode um? Só uma coisa, antes de falar do filme, posso só fazer um comentário? Todos. Ele tem uma instituição onde ele pega filmes e restaura filmes, então ele, inclusive, já fez muito pelo cinema brasileiro, inclusive, assim. Eu a ia gente falar tem isso acesso também. aos filmes... porque a gente tem acesso, por exemplo, a Alice Guy Blaché, que é, tipo, a primeira cineasta de ficção que se sabe. Ela era completamente apagada e foi exatamente por conta do trabalho que ele tem que os filmes dela foram restaurados e a gente tem acesso a esses filmes, e é de mais um monte de gente, tem coisa que tá até no YouTube pra gente ver, então tem muita coisa que ele faz pelo cinema, porque ele é realmente muito, muito, muito apaixonado por cinema, que a grande maioria das pessoas nem sabe, sabe? Tem 3 instituições que ele ajuda a financiar, né, que é a The Film Foundation, tem a World Cinema Foundation e African Film Heritage Project. Então, um homem bota dinheiro aí pra... Um grande, absoluto amante de cinema em todos os aspectos que ele consegue ser, né? Preserva, ama, faz, ajuda os amigos, como a gente tava falando antes de gravar. Vai na banca de TCC que ele é convidado, ele é facinho, ele vai em tudo, porque ele quer ver as pessoas consumindo, criando. É muito claro isso, em todas as falas dele é sempre... Parece que o objetivo é sempre, tipo, tá, mas o importante é ver, o importante é fazer. Não sei como é que você vai fazer. Você precisa de dinheiro? Quanto? Vou te dar aqui um negocinho que eu puder ajudar. Faz, vai, vamos. Cara, tem listas na internet que foi assim. Anos atrás, um aluno de cinema mandou uma carta pra ele e falou: você pode me dar uma lista de 10 filmes de cinema internacional pra eu assistir? Ele mandou, tá lá. Sabe? Então ele tá sempre muito disposto a fazer com que as pessoas assistam mais e mais. Pois é. Scorsese163@gmail.com. Isso deve ser. Fala e aí, acho querido. que além disso, né, uma coisa que eu tenho percebido é como ele também tá disposto a até se modificar na maneira como ele enxerga o cinema e como ele sempre viu o cinema. E eu acho isso brilhante, gigante, assim, porque uma pessoa que tem quase 81 anos, que, enfim, fez o sucesso que ele fez, tem a carreira que ele tem, simplesmente poderia olhar assim, ai, sou um gênio, sabe? Ele poderia ter virado o tiozão do Zap, é isso que você quer dizer? Ele poderia ter virado James Cameron. O quê? Nossa, imagina, eu não falei nada disso. Que absurdo. Vamos falar de obras impactantes. Carlos Merigo, Ixi, você que é o chefe, o condutor, quem está no volante, começa você. Cara, eu não consigo escolher, assim como você falou, como a Ieda falou, tipo, escolher um só. 3. Não. Mas assim, porque as mais importantes. A minha, acho que é o diretor que eu mais já... A minha média de notinhas é altíssima. Eu gosto até dos filmes menos gostáveis dele, mas para sair do clichê, né, e não falar Os Bons Companheiros, Taxi Driver, ou até O Aviador, né, que muita gente na época não gostou, mas eu sou apaixonado pelo filme. Eu acho que um filme do Scorsese que eu conheci tardiamente, porque eu já acompanhava a carreira dele, né? Tava assistindo tudo que ele lançava, e aí fui, né, ir atrás da obra para ver, e que me deu essa sensação que você falou, Bia, de você assistir, né, como você descobrir ali uma pérola escondida, foi o Rei da Comédia, né? O filme dele de 1982, também com Robert De Niro. Foi um dos que eu conheci depois de bastante tempo e fiquei muito impactado de como ele fez um filme desse em 1982, já satirizando, né, com uma provocação super ácida, essa busca das pessoas, né, da sociedade em geral, pela fama. E acho que tem muito... É óbvio que o filme em si é muito bom, mas tem mais uma atuação do Robert De Niro que consegue transmitir pra gente
a estranheza e a sociopatia ali daquele personagem, sem que faça com que a gente, como audiência, passe a detestar o personagem, né? Então ele cria essa dualidade ali entre você ter esse cara super estranho na busca pela fama, mas ao mesmo tempo você não consegue odiar ele. E eu acho que é uma joia, assim, da filmografia do Scorsese, que é muito relevante para os dias de hoje, né? Que a gente vive a sociedade dos influencers aí do TikTok. Então, se alguém deixou passar, como foi o meu caso, até porque eu só tinha 1 ano de idade quando o filme foi lançado, eu acho que... Como assim você não viu com 1 ano quando saiu? Eu não Que vi, não poser, fui. Ai, meu Deus. O Rei da Comédia tá disponível em vários lugares, ó. Star Plus, HBO Max e no Mubi também. Então, não Boa. há desculpa para você não assistir. E deve estar a rodo aí nas locadoras alternativas também, né? É um 5 estrelinhas fácil do Scorsese. E só pra finalizar, assim, eu, de novo, não consigo escolher, gosto até Eu da tinha Ilha do conseguido, Medo vocês viram, também. né? Tinha conseguido um. Aí, Tinha escolhido, mas Ilha do Medo também, que muita gente não gostou, é outro filme que eu adoro. É difícil. A única coisa do Scorsese que eu odiei, posso falar que eu odiei, ele lançou essa série pra Netflix, como que é? Eu não sei se é uma minissérie, se é uma série, que é aquela com a Fran Lebowitz, que eu não sei o nome em português. faz de Nossa. conta que Nova York é uma cidade. Você não gosta? Cara, insuportável! Oxe, Eu que não- isso? Eu só perdoei, assim? eu só perdoei porque é o Scorsese e eu acho que ele falou, Ah lá. ele olhou pra mulher e falou, cara, ela é muito legal, ela é muito engraçada, eu vou botar ela numa série da Netflix porque olha só, eu me divirto tanto. É isso, é que nem eu fazer isso com algum amigo meu, cara, você é tão engraçado aqui no bar, eu vou te levar pra uma série da Netflix e fazer 3 horas e meia de episódios com você. Enfim, desculpa, gente, foi um Desabafo, né? Foi um Fazia desabafo. tempo que você tava guardando, né? desabafou. Tava. Carissa, vem aqui limpar o ar um pouco. Mas vamos dar uma perdoa, relaxada. Ele tem créditos. Então, eu queria falar do o que é provavelmente meu filme favorito do Scorsese, que é A Época da Inocência, de 1993, que o Scorsese ficou muito conhecido, né, por fazer filmes de gangster, e eu acho que esse filme vai pra um outro lugar, um outro tempo. Óbvio que ele tem outras coisas, sei lá, tipo, o próprio filme que o Merigo falou, né, A Ilha do Medo, ele vai fazer filmes flertando ali com horror, né, Uhum. mas eu adoro A Época da Inocência, acho incrível como ele consegue construir aqueles personagens e aquelas relações em, sei lá, um filme que é realmente numa outra época, numa outra realidade, e as pessoas criticam muito, né, a representação dele, a maneira como ele bota mulheres Uhum. nos filmes dele, e eu acho que é um filme que traz mulheres interessantíssimas. Eu acho as 2 personagens centrais maravilhosas, assim, que são interpretadas pela Michelle Pfeiffer e pela Winona Ryder. E, poxa, tem o Daniel Day-Lewis, que tá brilhante. Quando não? Mas, enfim. Mas eu acho que a mão dele de diretor, sabe, pesa de um jeito incrível nesse filme. Ele consegue, inclusive, ter momentos de sutileza. Eu acho que ele tem umas cenas tão bonitas, assim. Enfim, pra mim, foge um pouco de um monte de coisa que o Scorsese fez e que, assim, eu sou uma grande fã, eu adoro, sabe, todos os filmes de gangster que ele já fez, adoro mesmo, adoro tudo que o Merigo falou que os filmes não fizeram, que as pessoas... Tem gente que não gosta, mas, gente, eu adoro Aviador, adoro Ilha do Medo, eu gosto... Você gostou da basicamente... série? Faz de conta que Nova York Eu é uma gosto. cidade? Pronto. Eu gosto. Não, gente, eu inclusive gosto de New York, que tem gente que acha esse filme uma chatice, né? Mas eu curto o musical lá que ele fez, com o De Niro também. Mas, por que não? Por que não? Por que não aqui, chamar eu tô o De aqui. Niro pra fazer um... Eles são brother, né? Por que não? Ele faz tudo que... E é isso, assim, eu acho muito interessante a relação deles, como também acho interessante a relação com o DiCaprio, porque se a gente for parar pra pensar, o Scorsese, em 50 anos, fez 10 filmes com o De Niro. Com o DiCaprio tem bem menos tempo, ele já tem 6. Isso, se deixar vai ultrapassar. Gente, como assim? Ele tem 2 musas, né? Se bem que agora a nova musa, o novo muso do Scorsese é o Doguinho. Então, vocês viram o vídeo dele Não. dizendo que a nova musa vai ser o Doguinho, gente? É o Doguinho da Francesca, Coisas não da é? Francesca. Ah, Ah, mas Muito é uma bom. coisa em comum com o Scorsese, que é gostar de bichinho. eu Ele queria- é muito pai de pet. Ele é totalmente Será pai que de ele Cara, pet. faz pai de pet. vozinha? Deve Será que fazer. ele Faz. Quem é Faz, o tem vídeo cachorro dele com mais bonito vozinha do em alguma... Scorsese?
Tem um... Ele fala assim, matezinho. Antes da Ieda falar os filmes dela, do Scorsese, tem um... Acho que eu não queria deixar passar alguns pontos em comum, assim, da carreira do Scorsese. Que ele fala, né, isso, que ele tá fazendo o mesmo filme em todos esses anos, que ele sempre faz filme de traição, né, de alguma maneira ou de outra, de culpa católica. Mas eu acho que tem um lance que ele falou numa entrevista recente, né, que até um lance que ele tem de como ele faz a edição dos filmes junto com a Thelma Schoonmaker, né? Nossa, Tá lindo o relacionamento dele. Deixa eu falar, uma das parcerias mais legais de todas. Exatamente, sem essa mulher, eu não sei também se ele... Ela vive nos bastidores, né? Mas... ela é responsável ali por metade do trabalho e ele fala isso, né? Ele dá valor para essa edição que ele falou de imagens fantasma, né? Que é você, entre uma imagem e outra, você dá espaço para que as pessoas continuem engajadas naquela história e passem a criar suas próprias imagens que vai além daquela simples narrativa que ele tá contando na tela. E eu acho que ele faz isso com praticamente todos os filmes, principalmente esses mais recentes, e eu concordo muito com o que ele fala da duração dos filmes, né? Que tem muitos dos filmes longos, ultrapassando 3 horas de duração, e eu nunca esqueci uma frase que ele falou, eu não sei se foi na época do Irlandês, ou se foi ainda um pouquinho antes, no Silêncio, que também é outro filme longo, que é muita gente reclamando, né? Ainda mais nessa era de vídeos curtos que a gente vive, que ele fala que os filmes são sequências de momentos um atrás do outro e que você precisa consumir. Por isso era a defesa de por que não era uma série, né? De por que deveria ser um filme. E que esses momentos, eles vão se acumulando, essas experiências, esses momentos vão se acumulando um atrás do outro para que no fim chegue naquele resultado. E que se você divide isso, ou que se você para isso para, de repente, olhar para o celular, você interrompe esse flow, né? Esse estado de flow que ele pretende criar. Então, acho que isso está presente na maioria dos filmes dele, principalmente nesses mais recentes, e eu acho que faz muito sentido de por que isso consegue ter essa força, né? Eu falando do papel de fã dele, então é óbvio que fica mais fácil, mas assim, eu acho que ele são algumas características que fazem o filme dele, para mim, a cinematografia dele, para mim, ser uma das preferidas. E você, Eda? Não tem nada dele que eu deteste profundamente. Eu acho que todos os filmes dele são interessantes de uma forma ou de outra, mesmo que às vezes, por exemplo, O Lobo de Wall Street é um filme que eu não gosto muito, sei que muita gente gosta, mas pra mim... Enfim. Tô chorando. Não fala mal. Eu sei que as pessoas assistiram o filme do jeito errado. Elas viraram fãs do personagem. Mas a gente não tem culpa. Virou Rick and Morty, né? Virou. As pessoas passaram O cara passou a ganhar mais dinheiro e fazer palestra por aí. Mas enfim, acontece. Eu tirando... Obviamente, Taxi Driver, que é meio que um marco, né, no cinema americano. Eu gosto muito de Caminhos Perigosos, que acho que é o segundo ou terceiro filme dele. Você vê uma influência muito óbvia, assim, do cinema francês, mas mesmo assim, ele ainda consegue ter uma característica muito própria, né? Já tá tudo ali. A violência... O Mean Streets, né? É isso. A violência, o convívio com as pessoas, com gente que também tá tentando levar a vida, mas tá meio que presa nesse ciclo de violência. E, ao mesmo tempo, ele tem um tom muito melancólico, que eu acho muito bonito, assim, que apesar dessa violência toda e desses momentos meio que engraçados que eles estão ali brigando, você ainda percebe a solidão do Scorsese, né? Aí, mudando completamente, eu gosto de Depois de Horas, que é uma comédia que ele fez, que também se passa toda durante uma noite só, né? Que é o cara tentando encontrar uma menina, e aí vai dando tudo errado. E é um filme super esquecido dele, subestimado. É tipo... Sabe aquele episódio do Ted Lasso, eu pensei nisso, o episódio do Coach. Do Coach é bem inspirado, né? Pelo After Hours. Super, super, super. E eu queria falar também, tem um documentáriozinho dele, se chama A Letter to Elia, que é sobre o Elia Kazan, que foi um diretor muito problemático. Ele teve uma obra muito boa, mas ele denunciou os colegas dele na época do macartismo.
Então, ele também fala disso no documentário, mas é um documentário que eu trabalhava na mostra de cinema na época e foi um que eu li na listinha ali e falei, gente, eu vou entrar ali pra assistir, mas qualquer coisa me chama, tá? Eu tô aqui. E eu fui lá assistir e eu saí chorando da sala e tendo que voltar a trabalhar, sabe? Então foi um negócio muito marcante pra mim, porque eu fiquei, meu Deus do céu, eu tenho aqui agora que contar quantas pessoas foram. E eu chorando muito, assim, sabe? E, cara, é isso, assim, não tem nada dele que eu desgoste profundamente, assim. Tudo que ele faz é feito com paixão, com atenção, com carinho. Então, qualquer coisa que você for ver dele, você vai tirar algo de bom disso. Isso aí. Inclusive, a título de curiosidade, pra nossa audiência que não sabe, ele dirigiu o clipe do Michael Jackson, né? Exato. Pois é, você está queimando a minha pauta. Desculpa, Bia Fiorotto. Tá tudo bem, queria. você não sabia. Porque o meu Scorsese, o Scorsese que eu vi primeiro, antes de ver todos os filmes que são importantes, antes de ver Taxi Driver e saber e essas coisas, eu vi Shine a Light, que é o documentário dos Stones. Porque eu era adolescente em 2008. E aí, quando saiu, eu falei, nossa, meu, é muito legal, porque é super do rock and roll. Eu vou ver, porque eu sou muito roqueira, meu. E ele é fanzaço, né, de Rolling Stones. Cara, né? eu não sabia que eu ia ver um cara que é muito fã. E é um traço de personalidade dele que tem em todos os lugares, né? São milhões de traços. Ele é muito competente em traduzir todas as facetas dele, ou quase todas, quando ele quer, né? Numa obra. É mostrar que os Stones fazem isso até hoje, porque sempre tem aquele comentário mal educado que é: esses homens estão caindo aos pedaços de velho, sai do palco, pelo amor de Deus. Quem quer ver esse homem rebolando dessa idade? Cara, geral quer ver. Sabe por quê? Porque eles gostam muito de fazer o que eles fazem. E assim como o Scorsese ama cinema e filmes e música e rock, os Stones amam fazer o que eles fazem. E esse documentário, ele tem gosto, ele tem textura, ele mostra como esses músicos chegaram onde eles chegaram porque eles estavam com muito tesão de fazer aquilo e seguem com muito tesão de fazer isso. Eu fiquei muito... Primeiro que o nome, Shine a Light, nossa, eu achei lindo. Ainda é bonito, mas a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei, nossa, que coisa especial de se dizer sobre uma banda tão importante. E depois, alguns anos depois, teve o documentário dele do George Harrison, o meu Beatle preferido, que é o Living in the Material World. Ele saiu, esse documentário inclusive saiu depois, teve um livro, livro de mesa de café de gente rica, sabe? Livrão. E aí, que tinha as cartas. Então assim, carta que o John Lennon mandou pra mãe do George Harrison pra dizer que o George Harrison estava bem. Porque ele era o Beatle mais novo, então tinha que ter um cuidado. Esse documentário, a única coisa que eu acho chata é que deu uma envelhecida meio mal, porque tem uma narração do Johnny Depp. E... Olha só. Mas na época foi super rock and roll. É que agora eu acho meio qualquer nota Johnny Depp, né? Mas, mesma coisa, existe uma coisa do George Harrison ser esse Beatle reservado, né? Esse Beatle que ninguém sabia muito, esse cara que meio que fazia as coisas do jeito dele. E o Scorsese, ele consegue conectar um fiozinho que estava desconectado sobre a vida dele, sobre a gente entender os motivos pelos quais ele era esse cara mais reservado. E aí, ele era o mais reservado e aí compunha as coisas mais inesquecíveis, assim. As coisas, de novo a palavra, as coisas mais especiais que pelo menos pra mim, né? Que tem dos Beatles e depois da carreira solo. E aí, depois também eu fui descobrir que ele é o diretor de Bad. Então, antes de conhecer o Scorsese gangster, o Scorsese que ele é rock and roll fora da música, e esse cara, esse nova-iorquino frito que ele é, eu conheci ele por esse jeito. E eu sou muito grata por ter conhecido ele por esse jeito, porque... Como adolescente, acho que quase todo adolescente é muito fã de música, né? Eu conheci ele e fiquei amiga dele adolescente, assim, sabe? É uma memória muito especial que eu tenho quando eu fui ver Shine a Light e depois, enfim. Aí depois veio... esse cara é famoso, né? Esse tal do Scorsese. O que ele fez? E aí era tardes e tardes em torrent de filmes... torrent clássicos. E aí assistindo...
ficando desesperada com a Taxi Driver. Parece que quem cheirou cocaína foi você, né? Você fica, meu Deus do céu, onde é que vai parar essa história? Você termina de ver o filme cansado. E assim, conforme eu fui fazendo a pesquisa pra essa pauta hoje, ele é super noiado com uma pá de coisa. Ele vive falando que ele vai morrer o tempo inteiro. Vive Católico, culpado. né, amiga? Isso, Ele é tem. super esse cara, mas parece que quando ele se encontra na história que ele quer contar, seja documentário, seja ficcional, ele liga num 220 e não para mais. Isso talvez gere algumas coisas, tipo isso que a Carissa falou, que a gente vai falar mais pra frente, que às vezes ele tem um pouquinho de problema com o cronograma, mas coisa pouca. E aí é isso, mas assim, essa conexão que eu tive com ele por meio do amor dele da música e o meu também eu olho pra ele e eu sorrio, eu fico, meu amigo de playlist. Sabe? Eu queria só falar mais um filminho rápido, eu prometo. Fala. Cara, fala. eu amo o Hugo. Amo. Ah, amo Hugo, de sim. paixão. Que ele só fez porque ele queria que a Francesca pudesse ver alguma coisa que ele Sim, fez. exatamente. Porque a esposa dele falou: olha, não tem nenhum filme que a gente pode mostrar pra sua filha. Você não quer fazer um Patrulha Canina? Faz um negócio aí. Exato. Eu amo o Hugo, gente. Esse eu vi filme no cinema. belíssimo. E é o filme que tem a ver com essa questão dele da preservação de cinema. Tem e tudo também a a ver. primeira vez que ele brinca com 3D, né? Sim. Isso que eu ia mostrando falar, cara. um dos poucos 3Ds da minha vida, numa época em que o 3D era super na moda, que realmente valia Uhum. e fazia a diferença e era muito mágico. E eu acho que essa é uma característica boa da gente falar, né? Que depois, quando a gente falar do filme, do seu novo filme, acho que isso vale muito também. De como ele é um cara que não é avesso a Ieda, acho que foi a Carissa que falou, né? Que se não é um cara que para no tempo em nenhum momento, né? Ele não foi avesso à tecnologia. Até com 3D ele já brincou, né? Então, ele poderia ser um cara falando, não, eu não vou me meter com esse negócio de fazer filme 3D. Não, foi lá e Isso fez aí- um filme juvenil Isso aí 3D, é pop-up, né? livro de pop-up. Não vou fazer. É, Bom, tudo isso posto, eu queria muito falar sobre o Scorsese de hoje. O Scorsese de agora. Esse cara que tá indo lá no Jimmy Kimmel fazer a tour do novo filme dele, respondendo perguntinha no YouTube. Como dissemos, né? Um homem que não tem medo de inovar. Então, ele tá pra fazer 81. E nessas últimas entrevistas que ele tem dado sobre os projetos dele, futuros e o lançado agora do Assassinos, eu tenho a impressão que acontece com ele uma coisa que acontece com grandes criadores e artistas. E quando eles chegam numa idade assim, mais avançada, eles começam a apresentar muitas reflexões e às vezes a gente tem sorte de ouvir umas delas. Então, pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando o David Bowie lançou Black Star, pouquinho antes de morrer, e o clipe Lazarus, inclusive, ele aparece nesse clipe querendo dançar, querendo escrever, querendo cantar, tendo ideia. Só que uma força, uma mão, uma coisa impede ele de fazer isso. E naquele clipe ele... Não posso falar muito desse clipe que eu choro. Mas enfim. Quando também o Contar do Caligaris faleceu, o filho dele contou que quando ele percebeu que estava próximo, ele disse: eu espero estar à altura. A consciência de finitude é uma coisa que é capaz de transformar a gente e realmente transforma. Só que as pessoas que viveram muitas vidas em uma, como foram essas que eu citei, como é o Scorsese, sempre trazem uma perspectiva muito única, muito poética, com uma pitadinha de melancolia católica também, como a gente falou no caso do Scorsese. Então, quando eles contam, assim, sobre a vida, pequenos causos, umas sensações que eles acharam que um dia foi muito importante e hoje já não fazem mais sentido, às vezes a gente tem a sorte de dar uma espiadinha no cérebro deles pra entender o que anda acontecendo agora. Então, Scorsese e o Oscar. Tem uma entrevista do Deadline que saiu em maio desse ano. E a Ieda muito gentilmente me ajudou a encontrar, porque eu usei 4 palavras-chave. Eu falei, Ieda, aquela lá do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que, ela achou. Ô, Bia, você Essa, tá querendo sei, oi. dizer que a gente vai colocar todos esses links na Podemos. na descrição Podemos. do episódio? Perfeito. Pô, Muito como bom. não? Já tá tudo aqui mesmo. É só... Um cinemático Pra- com bibliografia, olha só. Você viu? Que chique. Muito Exatamente, para as pessoas não irem lá. @Ieda Marcondes com... Ieda, qual que é a entrevista que a Bia falou, Isso, né? Então, essa aí vai estar no link na descrição. Nessa entrevista pro Deadline, ele falou, tava fazendo o famoso overview pela carreira e disse que os filmes dele não chegam lá na academia. E que tudo bem.
porque ele já superou. E aí ele disse. Aí você fala pra mim, poxa, mas você tem tantas indicações? E sim, é verdade. Mas quando Paul Schrader e eu fomos indicados por Taxi Driver, por melhor roteiro e por melhor direção, aquilo deu o tom. E aquilo que ele quer dizer é que eles não levaram esses prêmios. Então eu saquei que eu tinha mais é que calar a boca e fazer meus filmes. E depois, quando Toro Indomável foi indicado, eu pensei por algum momento que a gente ia ganhar melhor filme, mas logo vi que também não ia rolar. Pelo menos era algum reconhecimento. Eu não tinha nenhum tipo de reconhecimento antes. Mas aí eu pensei, você só não faz esse tipo de filme, Mati. Não faz. Só fica quieto e faz tuas coisas. Então, existe uma coisa que é um homem tão poderoso, tão significativo, de tamanho impacto, muitas vezes. Eu acho que ele só tem um Oscar de melhor filme, né? Uhum. Olhou E foi e meio falou, e foi de consolação, do tipo, como assim ele nunca ganhou até agora? Então vai esse aqui, que nem sabe? o coisa, né? Que nem o DiCaprio, né? Os infiltrados. É. Infiltrados, né? Por favor. E foi filme com DiCaprio, exatamente. Eu sempre lembro de uma piadinha que eu vi, o DiCaprio quando ganhou esse bendito desse Oscar, finalmente, lá pelo filme do Urso da Neve. Que também foi conjunto Com da certeza. obra. Foi conjunto da obra. Foi. Quando ele ganhou, tinha uma gravação dele na fila pra gravar o nome dele no prêmio. E aí a moça tava lá gravando, né, o nome dele. Aí ele fala assim, você faz isso todo ano? Aí ela, faço? Ele eu não tinha como saber. Muito bom. Pois é, então... o Martin também contou que não era raro, como a gente já adiantou, ele de debater com um orçamento de filme, com planejamento, ruim de cronograma. Ele não usa o Trello, é difícil pra ele. E aí a expectativa de gravar o que ele quer no tempo que ele pensou, mas aí o que dá pra fazer. Então ele deu um exemplo. Goodfellas foi uma zona do cacete, porque ele estimou 70 dias. E falou, estúdio, é 70 dias e é isso aqui. Aí o estúdio falou, não, é 55 dias nos meus termos. O que aconteceu? Atraso. Não levanta pra missa das 7, vai levantar pra fazer a porra do filme? Não vai. Eles não conseguiram fornecedores do jeito que eles precisavam. Ele começou a ficar tão maluco que o médico dele proibiu ele de ingerir cafeína. Não pode tomar café antes de gravar, que você vai passar mal, sua louca. Você tá muito louca, não pode. E aí ele, enfim, viveu essa doença pra sair esse filme. E no fim das contas, ele terminou exatamente em 70 dias. Como ele queria ter feito. Eu tenho uma historinha dessa falta de pontualidade dele. Que quando ele fez O Rei da Comédia, ele fez junto com o Jerry Lewis, né? O Jerry Lewis, além de ser um comediante, ele também era diretor. Então, o Jerry Lewis sabia o que estava fazendo, era muito mais velho do que o Scorsese naquela época. E aí aconteceu o seguinte, os 2 dias que o Jerry Lewis apareceu lá pra gravar, o Scorsese não conseguiu chamar ele porque ele tava filmando outras cenas. No 3º dia, o Scorsese chamou ele e falou assim, vem cá, me avisa, por favor, quando você achar que você não vai conseguir filmar comigo, que eu vou pra casa. Eu sou profissional, você quer me pagar pra ficar aqui esperando? Eu fico. Mas, se você puder me fazer a gentileza de me liberar pra ir pra casa... E aí o Martin mesmo falou assim, meu Deus do céu, como que eu não pensei nisso antes? Eu fui muito egoísta e tal. E aí, anos depois, ele encontrou o Jerry Lewis de novo e falou assim, Jerry, agora eu sou pontual, viu? Se você quiser trabalhar comigo de novo, agora eu sou pontual. Aprendi a usar o alarme do celular, Jerry Lewis. Minha filha me ensinou aqui como é que mexe. Prometo que agora vai dar bom. Essa mesma entrevista pro Deadline tem 2 falas cheias de sentimento que viralizaram viralizaram na bolha do cinema, né? Não foi parar no showcase. Cinefilia suja. Choquei, urgente, Scorsese. Urgente, Scorsese mais uma vez quer deixar a gente triste, porque ele acha que ele vai morrer. Mas é sério, porque assim, conforme a idade vai avançando, ele vai pensando cada vez mais nisso, e aí, quando perguntado sobre ainda ter pique pra criar, pra ir pra trás das câmeras, partir pro próximo filme, ele respondeu, tem que ter. Eu queria poder tirar uma pausa de 8 semanas e poder já começar um novo filme tudo ao mesmo tempo. O mundo inteiro se abriu pra mim, mas já é tarde demais. Eu tô velho, eu leio as coisas, eu vejo as coisas, eu quero contar mais histórias, mas eu já não tenho mais tempo. O Kurosawa, e aí entre parênteses aqui nós, Akira Kurosawa, cineasta japonês. Quando ganhou seu Oscar, quando o George Lucas e o Steven Spielberg entregaram o prêmio pra ele, ele disse,
Só agora eu enxergo as potências do que o cinema pode ser, mas é tarde demais. O Kurosawa tinha 83 anos e na época eu pensei, ué, o que ele quer dizer? E agora eu entendo o que ele quis dizer. Facada no peito. E aí, como a gente falou mais cedo, isso aqui não é pra ficar agorando, não é pra ficar falando como se o cara tivesse morto. A gente quer ele vivo, a gente quer ele criando até quando der. Cara, cada um aqui falou de vários filmes diferentes, cobrindo várias coisas diferentes. Tem um monte de coisa que a gente queria também falar. É gigante, enfim, não tem o que fazer. Só que ouvir o que ele tem a dizer sobre finitude é também respeito pela obra dele e entender o que ele quer agora. Depois de anos e anos a fio criando. Um homem que tá fazendo filmes sem parar, desde 1967... que já viu e fez de um tudo, dizer pra gente que só agora a brincadeira começou a ficar boa é muito impactante. É pra fazer pensar, é pra fazer inspirar os dele, já que a Francesca Scorsese, que a gente falou um tempão aqui, não é a única filha dele, ele tem 2 filhas mais velhas, mas a Francesca desponta porque ela segue os passos dele de um jeito dela, da geração dela, fazendo TikTok sobre ele. Ela fez um que a gente ama, que é o trailer do Scorsese. Se Scorsese tivesse um trailer, como seria? E é um Scorsese que faz massagem nela, brinca com um cachorro, dá beijo na esposa, finge que tá brigando com ela. Tem uma das cenas que é muito boa, que ele tá com o dedo em riste pra câmera, chacoalhando assim, fazendo uma careta. Inspirar, talvez, muito mais do que o Father John Príncipe um dia o inspirou a querer fazer algo. Ele já é muito maior. E pra sempre vai ser, no dia que ele não estiver mais fazendo filmes e no dia que ele não estiver mais aqui, todo dia levanta uma pessoa que vai descobrir o Scorsese, seja lá por onde for. Seja por um filme muito classicão que alguém mandou ele ver, seja um adolescente que vai ver o Bad pela primeira vez e ficar, meu Deus, que loucura. Ou seja, alguém que vai ver a série que o Merigo odeia e pensar, nossa, como eu gostei. Né? Isso Com sempre certeza. acontece. Eu sou apaixonada pelo Scorsese, não necessariamente porque os filmes dele são os meus favoritos, não são. E embora ele não tenha um filme ruim, eu amo ele pela pessoa que ele é e pelo que ele representa no cinema. Quem não conhece muito dele pode achar que ele é snob por ter criticado os filmes da Marvel, como se o problema fossem os filmes em si e não a padronização do entretenimento, de você ir no cinema, você tem 10 salas disponíveis e 8 estarem passando a mesma coisa. Mas eu lembro de ter visto um documentário com ele tem vários, então eu não consigo nem lembrar qual que era, de um amigo... Eu tinha esquecido isso, Ieda, da briga Marvel, né? com a Marvel. É tanta coisa pra falar. E na minha época, quando eu vi isso, eu só pensei, se é Scorsese contra alguém, eu tô do lado dele. Eu não sei nem o que ele tá falando. Eu lembro de ter visto um documentário dele, eu não sei qual deles, porque ele faz trocentos, um amigo dele falando que o Scorsese vê algo de positivo em tudo, que às vezes ele mostra um filme pros amigos e os amigos ficam, mas o que você viu de bom nesse lixo? E aí o Scorsese dá aquela gargalhada gostosa, Você acha né? que o Scorsese viu Casamento às Cegas? Fala a verdade. Olha, eu acho que a Francesca deve ter feito Deve ele ter assistir. mostrado. Eu acho que sim, acho que Ai, sim. muito. E, cara, ele é um protetor do cinema, como a própria Carissa já falou. Na época que teve essa briguinha com a Marvel, o Jeremy Renner, que é o arqueiro lá, ele fez um comentáriozinho assim no Twitter, falou assim, se ele gosta tanto de cinema, então por que ele não protege, não cria uma instituição, alguma coisa? E é exatamente o que o Scorsese tem, que é a Film Foundation, que inclusive restaurou o Galber Rocha e várias outras relíquias do cinema mundial. E você percebe nitidamente que o cinema é uma paixão, uma necessidade. Como a Bia falou, ele era o caçula de uma família italiana, tinha uma asma muito severa e ele não conseguia fazer nada. E o pai dele levava ele no cinema e ele diz que o cinema se tornou uma forma de se comunicar com o próprio pai, porque o pai era muito fechado e o cinema virou um veículo para compartilhar as emoções com ele. E ele cria essa relação na cabeça dele, né, de cinema e igreja, porque ele fala que os dois depende da suspensão da descrença, você tem que ter fé pra acreditar naquilo que tá sendo apresentado pra você. E os filmes também. Pois é, e graças a Deus que ele não virou padre, foi batizado pelo cinema mesmo. Tem a história de que ele consultava, na época que ele tava se apaixonando por cinema, que ele consultava os filmes liberados pela igreja, né, que ele podia assistir, não assistia. Sim, ele chegava a perguntar pro padre. Menino bonzinho, né?
Ele perguntava pro padre, eu posso assistir isso aqui? O padre falava, pode, você tá estudando cinema, pode assistir sim. Era bem assim mesmo. O padre deixava ele assistir, o resto da paróquia não, mas o Martinho pode. Martin pode. Pela família italiana, ele também cresceu muito perto do cinema europeu, especialmente do neorrealismo italiano. Isso é visível nos trabalhos deles, as experimentações que ele faz com o tempo e com os cortes. E ele carrega esse caráter experimental dele até hoje, aos 80 anos de idade. Ele surgiu nesse momento ideal, porque ali na década de 60, 70, a gente teve esse movimento da nova Hollywood, né, de deixar um pouco para trás a estrutura dos estúdios, daquela coisa um pouco falsa, artificial, para se voltar para temas mais profundos e mais reais. E ele tem um programa que ele fez em 2004, em que ele diz que todos os filmes dele, ele se pergunta o que é um homem e o que é um herói. Que você pode resolver as coisas pela força, que é uma solução temporária, mas que é muito mais difícil você sentar e conversar com os outros. Todos os filmes dele, ele tá ali sempre discutindo masculinidade, o tempo inteiro refletindo as coisas de uma forma muito sensível e complexa. As pessoas se enganam em achar que em algum momento da carreira dele, ele estava glamorizando a violência ou o crime. Eu já vi ele citando uma fala do diário de um parroco da aldeia, que é do Bresson. É uma citação assim, Deus não é um torturador, ele quer que sejamos compassivos uns com os outros. Ele também usa um pouquinho dessa citação na Última Tentação de Cristo, né? O anjo da guarda aparece para Jesus Cristo e fala, Deus é misericórdia, não castigo. E isso era uma ideia tão revolucionária que ele foi execrado pela igreja, o filme foi banido e tudo e tal. E, cara, eu acho engraçado assim como ele incorpora os ensinamentos cristãos que são puros, assim, que não dependem da igreja e que não tem essa visão conservadora ou intolerante. Ele é muito do amor, dogmas, sabe? Né? E ao mesmo tempo ele tem zero ego, assim, diferente de outros cineastas que parecem que se dão um tapinha nas costas a cada filme que eles fazem, principalmente quando chega numa certa idade, Tarantino. E ele se convém... Esses diretores, assim, que se convencem da própria importância, sabe? E você percebe que no Scorsese não tem nada de falso, não tem pose alguma. Qualquer documentário sobre cinema, ele tá lá, ele dá entrevista, ele manda listinha, ele é figura carimbada, quer sempre compartilhar o conhecimento dele, não quer guardar nada pra ele. E eu não consigo pensar em outra figura remotamente igual a ele. E é por isso que é tão sofrido de ler ele dando essas entrevistas falando que o tempo tá acabando, porque Deus fez o Scorsese e jogou o mal de fora, sabe? Não tem ninguém remotamente parecido a ele pra tomar o lugar dele. E é por isso que eu amo ele de paixão. Isso aí. Ai, gente, agora eu vou chorar. De verdade, porque foi tão bonito. Sério, foi muito bonito. E aí tem algo no que você fala, eu concordo com tudo, mas assim, tem duas coisas. Uma é que você diz assim, que você não ama o Scorsese porque ele faz... porque são os meus filmes favoritos, ou enfim. Eu também não. Apesar de eu ter alguns filmes muito... que eu gosto demais, mas pra mim, ele é o maior cineasta em atividade. Sim, é verdade. Sabe? Você tem razão, assim, eu também não tenho meus filmes favoritos, né? Tipo, não tem um dele que vem em primeiro lugar, mas se fosse escolher qual o seu diretor preferido, né? Aquele que você... corre pro cinema assim que lança alguma coisa, é ele, né? Curioso isso. Continua aí, Cris. Desculpa. Eu acho ele um diretor, um cineasta competente e mais do que competente, eu acho que o amor pelo cinema tá ali e pra mim o que mais me impressiona é que quanto mais eu vejo os filmes dele e vendo a filmografia, sabe? Vendo o passar, a evolução dele como cineasta, eu consigo ver o quanto ele realmente ama esse ofício e o quanto ele tá ali pelo cinema. Como a Ieda fala, não é pelo ego, então ele tá disposto a aprender, a reconhecer erros, a dar passos pra trás pra poder dar outros pra frente. Então eu acho que, como cineasta, sabe, ele é muito grande por causa disso. Então... vai além de um filme maravilhoso, ele tem vários, mas assim, o conjunto, e eu acho que a beleza, tipo, a gente vê o último filme dele e vê os anteriores, né, os recentes, e você vê um cara com coragem de falar coisas que talvez ninguém, sei lá,
Sabe, ele faz silêncio e a gente consegue ver um monte dessas questões católicas ali, da coisa da igreja, que um monte de gente olhar, por que esse cara tá falando sobre isso? Um monte de gente criticou, inclusive, e ele tem coragem de fazer algo porque ele acredita naquilo, sabe? E é por isso também que ele briga tanto com a indústria, porque ele acredita nisso. E ele não acredita nesse cinema que é pasteurizado e que é uma coisa só. Não tem a ver com filme da Marvel especificamente, não tem a ver com super-herói especificamente, tem a ver com o que estão tentando transformar o cinema. E acho que posso ser E diversidade, né? Você permitir que outras coisas possam existir no mesmo espaço, né? Exatamente. E aí tem um outro ponto que também pega carona no que a Ieda falou, que tem a ver com diversidade. É que, assim, ele sempre foi taxado... Ele é um cara branco, nova-iorquino. E eu acho que ele tem muita consciência de que ele é esse homem branco, nova-iorquino. E é por isso que muitas vezes ele faz filmes que são tão focados em homens brancos. Muitas vezes nova-iorquinos, outras não. Mas assim, ele faz muito filme de homem branco. Mas eu não acho que ele anula mulheres ou que ele não dá espaço para mulheres. Eu acho que ele faz algo que pra mim é até interessante. E eu sou alguém que defende mulher no cinema e defende um olhar que fuja dessa lógica do homem branco, heterossexual, cisgênero. Mas eu vejo um cineasta que sabe que é um homem branco, heterossexual, cisgênero, e sabe que ele só pode falar, digamos assim, através da ótica do homem branco, heterossexual, cisgênero. Mas isso não significa que não existe espaço para discutir o que tem de errado e o que é nocivo na lógica do homem branco, heterossexual, cisgênero. Não necessariamente ele estava fazendo essa distinção, né? Do homem branco, heterossexual e enfim. Eu é que tô falando desse jeito. Mas eu acho que ele é muito consciente das mazelas, sabe? Dessa lógica do homem. Do que, inclusive, faz mal pro próprio homem dentro dessa lógica patriarcal e enfim, que às vezes é muito nociva. E eu acho muito impressionante que um homem... Enfim, se a gente for pensar, ele teve sucesso até numa idade... Ele era jovem, ele ganhou bastante dinheiro e que ele faça essa crítica ao grupo ao qual ele pertence. Sim. Não é todo homem, não é todo diretor de cinema de Hollywood que faz isso. Então, sei lá, eu acho ele muito consciente do papel que ele tem como cineasta e como ser humano, sabe? E isso entra nos filmes dele. Isso aí. Ele é tão consciente que ele fez Os Assassinos Exato. da Lua das Flores, que talvez seja a maior prova dessa consciência que ele tem, né? Mas vamos falar disso no próximo episódio, Bia Fiorotto. Sim! Pra saber sobre assassinos das ruas, das flores, das coisas. E também pra descobrir, porque vai ter um outro convidado que não pôde estar aqui hoje. Mas vai estar no próximo. E aí você pode pôr até quinta-feira aqui nos comentários quem você acha que é o convidado misterioso, a pessoa surpresa. É o Harvey Quantas Keitel? bolas? É o Robert De Niro? Quem É será? o Robert De Niro falando É o usando Joe inteligência Pesci? artificial. É o Joe Pesci, acertou! Pode entrar, Joe Pesci! Ei, how are Direto you? da aposentadoria pra gravar lá da com a casa gente. dele em Búzios, abrindo a internet. Tá bom o som, pessoal? É isso. Muito Esperamos bem, então é vocês isso. na quinta-feira pra gente continuar essa cartinha especial de amor ao Scorsese. Ou não, pode ser que a gente tenha odiado o filme. Ninguém vai saber. Até o Cinemático 400. Beijo. Um beijo, gente. Tchau! Tchau.